Record. Coração, inspirar alguém também muda a situação e fazer o bem tá na palma da sua mão. Do terra até você, sua vida vai mudar, é pra te inspirar. E fazer o bem tá na palma da sua mão. Do terra até você, sua vida vai mudar, é pra te inspirar. Do terra até você, é pra te inspirar. Da natureza temos a pureza, olha a essência de toda a beleza. Agora sim, estava fechado meu áudio. Sejam todos muito bem-vindos. É muito bom estar na presença de vocês, né? Gostaria de agradecer a cada um aqui presente por tirar um tempinho para a gente falar um pouquinho a respeito de saúde, né? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai explicar aqui um pouquinho como se ver livre das dores, né? E nada melhor do que a gente compartilhar boas informações, não é verdade? Então, você pode enviar, né, ali o link, pode compartilhar com as pessoas que você conhece, familiares, amigos, né, que você acha que vai se beneficiar dessas informações. Fique à vontade, né? Você pode ser, às vezes, a resposta às orações de alguém, né? Que às vezes estava buscando algum tratamento, estava em busca de uma melhora, e aqui, essa noite, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Como melhorar, então, de uma forma natural. Hoje em dia, muitas pessoas, né, buscam melhorar ali a saúde de uma forma natural. E é sobre isso que a gente vai falar hoje à noite, tá certo? Antes de nós iniciarmos, eu gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre quem eu sou, né? Para quem não me conhece. Então, meu nome é Wellington Dias. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Então, meu nome é Wellington Dias. Eu sou formado em medicina integrativa. Então, o que que isso significa? Então, eu trabalho, né, cuidando da saúde, mas de uma forma natural. Então, esse é o objetivo, né? Alimentação, mudança de hábitos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como que nós podemos melhorar, então, a saúde de uma forma natural, tá certo? Eu antes, né, da formação da saúde, de cuidar das pessoas, eu trabalhava em contabilidade, nada a ver, né, uma coisa com a outra. Então, eu deixei de cuidar ali de papéis, né, a questão de impostos, para cuidar de pessoas. Então, já vão fazer 4 anos que eu atuo nessa área, tá certo? Então, eu faço alguns atendimentos
Para quem não conhece, né, ou já ouviu falar, eu faço atendimentos pela íris. Então, eu sou terapeuta iridólogo. A gente tira uma foto dessa parte colorida do nosso olho, né? E ali tem muitas informações. A gente consegue entender a causa das doenças. E aí, com base nisso, eu passo um tratamento natural, né? Então, já fazem 4 anos que eu faço atendimentos tanto presenciais quanto online, né? E uma vasta aí de clientes que a gente conseguiu aí melhorar, né, a saúde deles de uma forma natural, tá certo? Agora, falando um pouquinho sobre o nosso tema, dores. Você é aquele tipo de pessoa que sente dores no ombro, dores nas articulações, né? Dores na lombar e por aí segue, né? A famosa Maria das Dores ou João das Dores, né? Como muitas pessoas, inclusive, têm o costume de brincar. Mas qual que é o motivo, então, para que a pessoa ela acaba sentindo aí essas dores pelo corpo? A gente vai entender um pouquinho e vamos começar falando sobre um sistema que acontece na nossa célula. Então, vamos imaginar que a gente tirasse uma célula do nosso corpo, né? Fosse lá com o microscópio e desse uma olhadinha. A gente iria encontrar algo que se chama mitocôndria. Já ouviu falar sobre esse nome? Eu não vou explicar, né, de uma forma detalhada aqui, mas eu vou tentar explicar de uma forma bem resumida e de uma forma mais simples, para que a gente consiga entender o que essa partezinha, né, da célula, para que ela funciona, tá certo? Então, a mitocôndria, ela é responsável no nosso organismo para produzir energia. Já parou para analisar que pessoas que sentem muitas dores, ela não tem tanta energia no corpo? Mas como que funciona, então, ela levar a energia para dentro da célula? Vamos aqui fazer uma ilustração só para a gente entender? Vamos imaginar que todos nós aqui vamos fazer uma viagem, todo mundo junto. E nós vamos visitar outro país. Já teve vontade de visitar um outro país, conhecer outras culturas? Vamos imaginar que nós vamos, então, lá para os Estados Unidos. Chegando lá nos Estados Unidos, nós só temos real no bolso, o dinheiro, né? O dinheiro do nosso país. Quando nós chegamos lá, nós não vamos conseguir fazer nada. Nós não vamos conseguir comer, não vamos conseguir ficar em hotel. Por quê? Porque lá é dólar. Então, nós vamos lá na casa de câmbio. O que a casa de câmbio ela faz? Nós damos, então, os reais e pegamos dólares, que é a moeda dos Estados Unidos. Então, isso ocorre em qualquer país que você vai viajar, tem que fazer essa troca, né, do dinheiro para você conseguir ali se locomover, comer, né, no país que você está visitando, tá certo? Mas vamos imaginar que nós chegamos lá e está fechada a casa de câmbio. Olha só, e agora? Aí alguém passa o endereço para nós de um outro endereço, né? De uma outra casa de câmbio que ela vai estar aberta. Aí nós vamos até lá e conseguimos encontrar, então, ali os dólares, né? Para a gente conseguir gastar. A mitocôndria, ela faz basicamente isso. Ela transforma, ela faz uma transformação do nosso organismo para que nossa célula consiga ter energia. São 3 formas que ela faz essa transformação. A gente não vai entrar em detalhes dessas 3 maneiras, tá? Mas só para você entender que ela faz essa transformação para a gente ter energia. A energia ali, né? A gente chama essa ação que ela faz como respiração celular, tá certo? Mas vamos voltar lá naquela ilustração. A gente está lá nos Estados Unidos, certo? E aí essa pessoa que arrumou aqueles dólares para nós foi um dólar alternativo. A gente conseguiu até conseguir ficar hospedado, conseguimos ali certa alimentação, mas no meio da noite a polícia bate na nossa porta. Aqueles dólares eram falsos. Olha só, pensa a frustração que a gente iria estar, não é verdade? A gente até conseguiu ficar hospedado, mas aqueles dólares, por serem falsos, ocorreu ali um grande problema para nós, né? Perigoso até ser preso. Então, olha só o perigo, né, que aconteceu por a gente utilizar algo ali, né, que não foi a forma correta no país. O que eu quero dizer com isso, com essa ilustração? O mesmo também ocorre com a mitocôndria. Quando a gente usa uma medicação, então olha só, quando a gente usa uma medicação no nosso organismo, é como se a gente estivesse usando algo falso.
Eu sou contra a medicação? Não. Sou contra médico, né? Não. Não é isso que eu quero falar para vocês, tá? Então, os médicos e os remédios, eles servem sim, inclusive, para várias situações e nos ajudam. Só que olha só que interessante, a gente está falando aqui tanto na prevenção quanto a gente sair de dores crônicas, tá certo? Então, só para a gente entender aqui. Então, quando a gente usa uma medicação, o organismo ele não reconhece. E aí, o que ele faz? Ele quer expulsar para fora do nosso organismo aquele componente químico que a gente acabou de ingerir. Nisso que ocorre, na eliminação do corpo, é onde a gente sente ali os efeitos do medicamento. Como, por exemplo, vai passar uma dor de cabeça, vai passar uma dor nas costas, uma dor na lombar, né? Vai eliminar ali aquele sintoma. Mas o problema em si ainda existe, tá certo? Então, ocorre dessa maneira. Então, para a gente entender como ela funciona, né? Lembre sempre lá da casa de câmbio, essa troca. Então, ocorre uma troca para que a célula tenha energia. E é isso que acontece no organismo para nós conseguirmos ter saúde, disposição e termos menos dores no nosso organismo, tá certo? Então, pensando um pouquinho sobre saúde, né, entendendo aí a primeira causa das nossas dores, vamos entender também sobre alimentação. Tem um videozinho aqui, eu peço para vocês que vocês deem atenção e notem como a alimentação ela está ligada diretamente com as dores que você, né, possivelmente está sentindo, independente de qual seja. A gente vai ver esse videozinho, tem algumas cenas fortes, já aviso de antemão, né? Mas preste atenção que a causa das suas dores pode estar no seu intestino. Então, vamos dar atenção? Aí, só me dá um joinha aqui se o som estiver saindo normal. Olá pessoal, hoje vamos falar de algumas situações de intestino que estão sujos, que estão comprometidos, onde não absorve mais os nutrientes que provém da alimentação. Você vai ver a diferença do normal para um comprometido. Por isso que eu sempre falo, primeiro fazer um detox, uma limpeza por dentro, uma limpeza hepática, onde limpa os rins, limpa o intestino, vesícula e fígado. Porque não existe chá, não existe remédio, não existe suplemento nem atividade física que seja eficaz diante de um intestino ou os órgãos internos comprometidos. Tem que fazer uma limpeza primeiro, tirar os parasitas, aí sim você entra com alimentação correta, você entra com suplementação, paz de espírito, saúde emocional, atividade física. Mas primeiro um detox. Sem o detox não funciona. Então você vai ver agora as diferenças de um intestino limpo. Então você vê aí um normal, onde o tubo está limpo, você vê os vasos sanguíneos, você vê todas as vilosidades, que são essas ondulações. A pessoa que tem um intestino assim está de parabéns. A primeira situação é fezes irregular, é uma mulher de 35 anos, com doença de pele, dor de cabeça, síndrome de fadiga crônica. Você vê aí as fezes agarradas na parede do intestino, é um absurdo isso aí, parece uma coisa nojenta, mas é uma realidade hoje nos dias atuais. Então tem que fazer uma limpeza e várias vezes para eliminar isso aí. Outra situação aqui é um homem de 49 anos com parasita e ele é obeso, tem diabetes, dores nas articulações, nervosismo. Você vê aí os parasitas caminhando por dentro do intestino, o intestino preto, cheio de toxina, de décadas de um estilo de vida errado. Isso aí abre as portas para diversas doenças. E tem que resolver isso aí. Não adianta tomar remédio e nem chá. Outra situação aqui é de candidíase, é uma mulher de 21 anos, ela tem imunodeficiência, alergia e asma, tudo doenças como consequência. Aqui também é um homem de 58 anos, com pólipos, ele tem arritmia, aterosclerose, hipertensão, é um absurdo um intestino desse. Qual o médico que se importa com isso? Aqui é uma mulher de 45 anos, com constipação crônica, ela também tem câncer de mama, vê o intestino por dentro como é que é. Tem que limpar isso aí várias e várias vezes, até começar a ver os resultados. Aqui também é outra mulher com 65 anos, que tem câncer de mama, você vê aí o intestino extremamente preto, complicado isso aí. Tem que limpar isso aí para resolver. Então a mensagem que fica aqui
É que a limpeza do colo, que a limpeza do intestino é a melhor coisa que você pode fazer para a sua saúde. Então você tem que ter isso em mente e limpar seus órgãos mais do que limpar sua pele, se tomar banho. Primeiro você tem que saber como está meus órgãos por dentro. Eu vou limpar para depois eu ter saúde. Então é isso aí. Mude sua alimentação, mude sua vida e faça um detox. Então, olha só, né? Então, embora as cenas são fortes, mas é a realidade de muitas pessoas, né? Às vezes a gente se preocupa em estar limpo externo, mas internamente, às vezes a gente está fazendo uma alimentação não tão boa. Então, viu que vários casos ali, citou várias enfermidades, né? Mas a questão de dores nas articulações. Então, a parede do intestino, foi feita para absorver nutrientes. Então, quando tem aquela sujeira, aquela crosta, né? Ali na parede do intestino, o que que acaba acontecendo? Micotoxinas, né? Elas invadem a corrente sanguínea e essas toxinas param em diversos lugares. Então, aqueles casos que a gente viu ali, né? Então, é importantíssimo a gente cuidar de alimentação. Então, se você tem papel e caneta aí por perto, né? Quiser pegar para fazer as anotações, a gente vai dar algumas dicas aqui, inclusive, tá certo? Falando um pouquinho sobre alimentação. Lembra que a célula, ela precisa ocorrer lá, aquela respiração celular, né? Tem, então, 3 maneiras que ocorre a transformação, né, nas mitocôndrias para dar energia para a célula. Qual que é um dos alimentos que acabam tirando? É como se a gente estivesse colocando assim um saco plástico na célula e fazendo com que ela não conseguisse fazer esse processo, né? E é algo que está muito comum hoje em dia na mesa, né, praticamente de todo brasileiro, é o glúten. Então, mas aí talvez a gente pense, mas agora eu vou cortar para sempre o glúten. Olha só que legal, né? O certo, se a gente fosse ver, né, seria a gente realmente mudar a alimentação e diminuir ao máximo com respeito ao glúten. Por quê? Quem aqui faz pão caseiro, né, ou já viu fazendo pão, sabe muito bem que você coloca o trigo, né, que é a farinha de trigo branco, vai adicionando água e vira uma cola na mão, né? Gruda tudo. Aí você vai adicionando farinha de trigo até soltar tudo da mão e formar aquela massinha do pão, né? Aquele grude, aquela cola, né, por assim dizer, é o mesmo que acontece no intestino. Por isso que a gente viu tudo grudado, né, na parede do intestino. Qual que seria o certo, então, a gente utilizar? Comer um pãozinho, né, comer um bolo não vai matar e não vai prejudicar a tua saúde, tá certo? Mas fazer uma substituição e colocar mais fibras é algo muito interessante. Inclusive, alimentos crus. Por exemplo, você tem o hábito de comer salada? 80% do prato ali, nosso, né? O certo teria que ter, né? Pelo menos ali 60%, 80% salada. Alimentos crus. Geralmente a gente utiliza mais alimentos cozidos, não é verdade? Então, esses alimentos cozidos não vão fazer com que a gente consiga limpar. Então, por exemplo, a questão de saladas, frutas, né? Utilizar bastante frutas na alimentação, muita ingestão de água. Eu vou ensinar vocês como que calcula a questão de a quantidade de água que a gente tem que tomar por dia. A gente ouve muito falar que seria 2 litros, né? 2 litros ali é uma média, tá? Mas cada pessoa tem uma quantidade exata a ser tomada. Ali, água por dia. O que que você vai fazer? Você vai pegar o seu quilo, né? Quantos você pesa, e vai fazer vezes 40. Por que vezes 40? Para cada quilo que a gente tem, nós precisamos, o ideal seria de 40 ml de água. Então, você faz seu peso vezes 40. Então, por exemplo, vou fazer aqui uma continha, né? Só para para fixar bem e a gente entender, né? Eu tenho 60 quilos. Então, vou fazer vezes 40. Então, vai dar 2 litros e 400. Então, quanto maior o peso, maior a ingestão de água. Isso sem contar se você não sua muito, né? Não está numa região onde o calor talvez ele seja maior, então tudo isso também conta, tá? Mas o ideal ali é 40 ml de água por quilo, né, de peso. Geralmente o pessoal eles falam ali entre 30 ml, mas o ideal mesmo para a gente limpar o organismo, que a gente está falando em realmente limpar, né, seria isso.
Então, a gente fazer essa mudança é importantíssimo, essa mudança alimentar. Então, comer mais crus, utilizar mais frutas, utilizar os alimentos oleaginosos, como, por exemplo, linhaça, castanhas, abacate. Esse tipo de alimento é muito bom e são nutritivos para o organismo. Inclusive, esses alimentos têm os ácidos gráficos, né, que é bom para o cérebro. Então, o abacate, né, esses alimentos oleaginosos vão ser ricos e nutritivos para o nosso cérebro. Sem contar que as fibras vão ajudar a fazer aquela limpeza. A gente costuma brincar, né, no meio dos naturopatas, a seguinte frase, né? O que você come do Natal até o Ano Novo não te mata. Mas o que você come de um ano novo até o próximo ano novo, aí sim é o que vai prejudicar a tua saúde. O que a gente quer dizer com essa frase, né? De que, às vezes eu utilizo, né? Enfio o pé na jaca, por assim dizer, como lá um pãozinho, como um bolo, isso não vai prejudicar a tua saúde desde que durante a semana você continue limpando o teu organismo, dando um suporte para que tuas células consigam respirar. Essa é a questão. O problema é que as pessoas não limpam, elas não dão o suporte que o corpo precisa. E aí, quando sentem alguma coisa, vão direto para os fármacos, né? Então, é essa questão que a gente está colocando aqui, tá certo? Então, a gente trabalhar a alimentação, mudar os nossos hábitos e dar um suporte para o nosso organismo, tá certo? Falando em suporte, olha só que interessante. A gente, inclusive, tem aqui um desenho que ilustra muito bem sobre nossa saúde. Então, vamos imaginar que a saúde seja esses degraus, tá certo? Então, o topo é onde a gente deseja chegar, obter saúde, é ali onde a gente é o nosso rumo, nosso objetivo, tá certo? Então, num processo de mudança, nós passamos por todas essas fases. Abaixo da saúde tem a fase aguda. O que é essa fase? Sabe a fase quando você sente dores? Dores é um tipo de inflamação. O teu corpo ele está respondendo com inflamação, tá certo? Então, quando você sente algum tipo de dor, é onde você está na fase aguda. Então, muitas pessoas sentem dores, às vezes não conseguem levantar da cama, né? Então, tá ali na fase aguda. Já parou para analisar que aí você toma uma medicação e aquilo ali passa, depois volta novamente, né? E isso se repete por várias vezes. Depois de um tempo, parece que você não tem nada. Sumiu. Sumiu aquelas dores, sumiu aquele mal-estar que você tem, parece que até voltou à disposição. Essa fase é a fase subaguda ou subclínica. A gente não sente nada. Olha só que interessante. Você não vai ter sintoma algum. É essa fase subclínica, né? Só que olha só, você está descendo a escada, em vez de subir, você está descendo. Aí depois de um tempo, você volta a sentir, você vai ao médico e o médico fala o seguinte para você: você agora está com dores crônicas. Passou-se tanto tempo que agora você utiliza a medicação e o médico fala: você vai conseguir sobreviver, vai viver com essas dores, é só aprender a lidar. Toma nessas medicações que está tudo certo. Mas olha, você está na fase, um degrau antes da fase degenerativa. Então, se você não fizer nada, teu corpo está te mostrando que precisa acordar e ter uma ação. Se você não fizer nada, você vai para uma fase degenerativa, onde tem realmente problemas sérios de saúde. É nesse último degrau, né? Mas como que a gente faz, então, para subir o degrau? Tem como a gente voltar? É totalmente possível. Se nós estamos numa fase crônica, dores crônicas, ou qualquer outro problema de saúde crônico, nós conseguimos voltar os degraus e chegar na saúde. Então, numa mudança alimentar, dando o suporte que nós precisamos, mudando nossos hábitos, né? Utilizando ali coisas naturais para realmente o nosso organismo respirar, a gente vai conseguir voltar àquela escada. Só que olha só que interessante. Aí a gente está na fase crônica, tá certo? Aí a gente começa um tratamento natural, né? Suplementando, mudando a alimentação, usando óleos essenciais, tinturas, enfim, né? O que foi ali prescrito ou nos dado uma orientação. E aí a gente sai. Tinha as dores e agora parece que tá show de bola. Ó, que bom, né? Melhorou, parece que 100%. Só que lembra qual fase que é essa que a gente não sente nada? É a fase subaguda ou subclínica.
Ali parece que houve uma melhora de 100%. Só que aí tem o que a gente chama de crise de cura. O que é a crise de cura? Você está fazendo um tratamento, e aí no meio do tratamento parece que voltou tudo as dores. Voltou as dores, voltou às vezes da febre, da coriza, da corrimento. E aí a gente pensa, mas eu não estava tratando? Por que piorou? Mas lembra a fase aguda? Qual que é o sentimento? Ali os sintomas, né? Na fase aguda? São todos esses. São dores, são a questão de coriza, corrimento, enfim, e aí vai, né? Uma série de fatores. A gente vai voltar a sentir aquilo dali. Por quê? É um passo antes da saúde, antes da melhora. Não tem como a gente pular de grau, tanto para regredir quanto para melhorar. A gente nunca vai pular de graus, tá certo? Então, essa daqui é uma ilustração, ilustra muito bem como que nosso organismo ele reage quando a gente dá o que ele precisa. A gente falou de uma alimentação que é o glúten. O outro que inflama, é um alimento inflamatório, é o leite e os derivados. Se a gente está no caso de dores, precisamos mudar a alimentação. Então, leite e derivados do leite, eles inflamam. É só a gente observar, vamos observar um pouco a natureza, né? Vamos imaginar lá o bezerrinho. O bezerrinho, ele nasceu, ele começa a mamar lá, né? Na vaca. Chega a partir de uma certa idade que a própria mãe desmama o bezerrinho. Ele para de mamar e aí ele vai comer pasto, não é verdade? E acontece isso com todos os mamíferos. Então, na natureza, ocorre dessa maneira, tá certo? Todos os mamíferos, chega uma hora que eles param ali de utilizar, né, o leite, porque existe uma enzima no organismo, no nosso estômago, que ela para de ser produzido. Então, quando é ali um bebê, né, ou uma criação, é novinho, existe a produção dessa enzima, tá? Em maior quantidade. À medida com que vai crescendo, essa enzima, ela tende a diminuir. Em todo mamífero ocorre assim. Só que o ser humano é o único mamífero que quer continuar tomando leite, quer continuar mamando, né? Por assim dizer. E olha só que interessante. Agora nós não vamos poder comer nunca mais? Não, não é isso, né? Não é isso que eu estou falando aqui. Nós precisamos ter equilíbrio ou fazer uma substituição. Então, não sei se vocês conhecem, mas, por exemplo, existem ali os leites vegetais, né? Como leite de castanha, leite de soja, né? A gente consegue fazer, inclusive, leite da semente do melão, semente de gergelim, por incrível que pareça, fica muito gostoso. Existe o leite de coco em pó, é uma delícia. Você pode fazer essa substituição. Então, todas essas dicas que a gente está fornecendo aqui, você pode fazer no dia a dia. Então, você troca por ele, porque lembra, o que prejudica o organismo não é aos finais de semana a gente comer lá um pudim, né? Comer um pãozinho, mas o problema é que a gente faz isso todos os dias, de manhã e à tarde, no almoço e na janta. Então, a gente sempre está ingerindo e não dá um tempo para o organismo respirar, sem contar que a gente não entra com o suporte. E agora eu vou falar para vocês o pulo do gato. O que eu utilizo com os meus pacientes, né, com os meus interagentes, o que eu utilizo, e que a gente tem um resultado efetivo, algo que a gente consegue acelerar, um catalisador, né, por assim dizer. Então, a gente consegue ter um resultado rápido na utilização desses produtos. Você já ouviu falar em óleos essenciais? Os óleos essenciais, eles são extraídos de plantas e eles são 100% naturais. Hoje nós vamos falar dos óleos essenciais da doTERRA. Não sei se você já conhece, já ouviu falar, já utilizou, né? Mas são eles que a gente utiliza para dar e fazer uma limpeza no intestino, para tirar toda aquela sujeira, para matar os parasitas que a gente tem, né, no intestino. Mas o que são, então, os óleos essenciais? Tem um videozinho que eu peço para vocês prestarem atenção, que ele explica de uma forma bem detalhada e bem simples do que são os óleos essenciais e como eles são extraídos.
Não existem esforços desperdiçados na natureza. A fragrância de uma flor, o perfume de uma laranja ou o aroma de um pinheiro, todos eles servem a um propósito específico, vital para a sobrevivência da planta. O que nossos sentidos percebem como fragrâncias ou odores são, na verdade, compostos aromáticos voláteis, pequenas moléculas orgânicas que servem a uma série de fins como proteção, reprodução e regeneração. Esses compostos ajudam a afastar pragas nocivas, atraem herbívoros e insetos benéficos e, inclusive, ajudam a planta a curar-se de infecções e danos físicos. Existem mais de 3.000 variedades identificadas de compostos aromáticos, cada um deles com seus componentes químicos exclusivos e funcionais que proporcionam diferentes aromas e benefícios para as plantas. Das pétalas de uma flor, às folhas de uma planta. Da casca de um fruto, à resina de uma árvore. Esses compostos aromáticos voláteis encontram-se à nossa volta. Destilados diretamente a partir de suas fontes vegetais, os óleos essenciais são agentes com múltiplas funções que possuem usos quase inesgotáveis para nosso bem-estar e podem ser usados de modo aromático, tópico ou como flavorizantes. Para garantir o máximo poder de ação, os benefícios de um óleo essencial são o resultado de se manter a delicada proporção dos componentes aromáticos nele encontrados. Tudo isso pode variar dependendo da hora do Ao vivo acontece isso mesmo. Deixa eu ver aqui só um pouquinho. da hora do dia ou da parte da planta que é colhida, da época do ano ou do ciclo vital no momento da colheita, da localização geográfica e do clima do local onde a planta cresceu ou do método e até da duração do processo de destilação. Por esse motivo, é vital que os óleos essenciais venham de uma fonte confiável, com o compromisso não só de serem produzidos sem adulteração, mas de serem observados os mais estritos protocolos de produção. Não existem esforços desperdiçados na natureza e também não deve haver nos cuidados de bem-estar que você proporciona para si mesmo e para aqueles a quem ama. Perfeito. Então, a gente entendeu aqui um pouquinho como que funciona, né, a extração e o que são os óleos essenciais. Então, eles são extraídos ali mesmo da natureza, né? Da casca de um fruto, da folha de uma planta, de uma resina de uma árvore. E como que a gente utiliza os óleos essenciais? Então, nós usamos eles tanto de forma tópica, aromática e também na ingestão. Os óleos essenciais da doTERRA, eles têm registros na Covisa e Anvisa. Então, isso possibilita, né, são feitos mais de 60 testes que comprovam que o que tem dentro do frasco, ele é 100% puro. Não houve adulteração e nem contaminação. Então, por isso que a gente pode utilizar, né, eles dessas 3 maneiras, tá certo? E eu utilizo, inclusive, nos meus interagentes. A gente depois vai ver alguns relatos aqui de pessoas que estavam com dores crônicas e utilizaram ali os óleos essenciais. A gente vai ver o resultado que teve, né? Então, fica aqui conosco que a gente vai entender um pouquinho mais, né? Como que a gente utiliza e que efeito tem no organismo, tá certo? Essa imagem fala um pouquinho para nós sobre o sistema límbico. Já ouviu falar sobre o sistema límbico? Por que nós colocamos, então, né, essa imagem aí? Para nós entendermos que, às vezes, suas dores são emocionais. Olha só. Então, aqui tem uma informação que muitas pessoas, elas desconsideram. Mas nós, então, da parte, né, da naturopatia, da medicina integrativa, a gente vê o organismo como um todo. Ou seja, não tem como a gente cuidar do físico sem cuidar do emocional. Então, eu vou falar algumas situações aqui e veja se faz sentido para você. Se você está com muitas dores nos ombros, né, nessa região aqui, né, nos ombros, qual que é a parte emocional? Sabe quando a gente está carregando o mundo nas costas? Dá aquele peso, né? Nós carregamos, parece que todo mundo. Aí eu quero fazer de tudo por todos e quem eu puder ajudar,
eu vou ajudar, né? Às vezes eu anulo eu para ajudar outros. Esse peso aqui, essas dores, né? Onde a gente tem dores nos ombros. E dores nas articulações, na coluna. O que que seria? Já perceberam que pessoas mais idosas, às vezes até chega a entortar os dedinhos, né? Então, dá problemas nas juntas, né? E essas pessoas sentem muitas dores na junta. O que que isso significa? Pessoas que são difíceis de lidar, por assim dizer, não são flexíveis. Sabe aquele tipo de pessoa que fala assim, ah, tem que ser do meu jeito, é assim, pronto, acabou, né? Já perceberam que os idosos são mais assim? Eu gostaria do meu cantinho, não vou morar com filho, pronto, acabou, né? Eu quero meu cantinho. Então, pessoas que não são tão flexíveis, elas vão ter problemas e dores nas articulações, porque as articulações é a parte mais flexível do nosso organismo, inclusive a coluna. Sabe dores na lombar? Dores na lombar, qual que é a parte emocional, né? Pessoas que não estão satisfeitas. Então, lombar está envolvido com satisfação. E existem 3 áreas, né? Então, uma delas é a satisfação profissional, quando eu estou trabalhando em algo que eu não gosto, eu estou fazendo algo que eu não me identifico, pode ser uma dor na sua lombar. Outra dor, né, na lombar, é um fator emocional, realizações pessoais. Sabe quando a gente sente que está no caminho errado? Parece que não é essa direção, né, que a gente está seguindo, não faz tanto sentido. E isso afeta a lombar por conta da satisfação. Então, a gente não está satisfeita com as nossas realizações. Então, também ocorre uma dor na lombar. Outro tipo de satisfação, satisfação sexual. Então, por exemplo, quando a pessoa, né, ela não tem uma satisfação nesse quesito, ela também pode ter uma dor na lombar. Então, se você tem uma dor na lombar, analisa uma dessas 3 áreas. Uma delas, possivelmente, você não vai estar satisfeito. E aí, essa imagem nos diz tudo sobre o sentimento. Porque o sistema límbico ele está ligado direto com a parte emocional. Por isso que os óleos essenciais da doTERRA, eles têm a finalidade terapêutica. O que que isso significa? Eles são usados para nós conseguirmos melhorar, dar esse suporte para a nossa saúde. Então, esse é o objetivo, né, de um óleo essencial de grau terapêutico. Então, quando a gente inala, o óleo essencial ele vai entrar, nós vemos ali, né, o aroma, ou seja, o óleo essencial entrando nas cavidades nasais. Temos o bulbo olfatório, né, ou olfativo, e logo acima dele nós temos o sistema límbico, então está bem próximo, né, ali com as vias aéreas. O sistema límbico, ele modula as nossas emoções. Mas daí talvez você pense o seguinte, eu estou morrendo de dor, né? Eu carrego o mundo nas costas. Eu não sou flexível. Eu estou insatisfeito. Como que um cheiro, um óleo essencial, vou pingar na mão, vou inalar, como que isso vai me ajudar na parte emocional? Bem, para nós entendermos, imagina que você está passando na rua, passeando, né, com sua família ou num local, e você sente o perfume de uma pessoa, né? A pessoa passou aqui e é o mesmo perfume de uma pessoa que você tanto ama e faz tempo que você não vê, né, essa pessoa. Quando você sente o cheiro, não vem um sentimento, vem a saudade, não é? Vem a saudade e você fala, poxa vida, olha o cheiro de fulano, olha o cheiro de ciclana, que saudade daquela pessoa. Então, olha, um simples cheiro mexeu com as tuas emoções. O mesmo acontece ao contrário. Passa alguém, é de uma pessoa que você não gosta, e fala, olha o cheiro do ciclano, olha o cheiro da fulana, né? E isso ocorre em diversas situações. Às vezes um cheiro nos lembra a casa de alguém, a casa da avó, né? A casa dos pais. Então vem uma sensação, um sentimento à tona. Porque o sistema límbico, ele modula, ele trabalha as emoções. Tá certo? Então, um óleo essencial de fins terapêuticos, quando ele entra no sistema límbico, ele vai modular, ele vai ajustar as suas emoções para o que realmente precisa, ele vai equilibrar as suas emoções.
Agora, vamos falar um pouquinho dos óleos essenciais em si, que vai nos ajudar com as dores. Muitas vezes você está num processo de dores, né, num processo inflamatório, oxidativo do organismo, e um dos casos é a questão do nosso organismo, né, que você não está relaxando. A adrenalina está alta, né, o cortisol está lá em cima. É aquelas pessoas que são ansiosas, sempre, né, estão ali preocupadas com algo, então o cortisol sempre está alto, né, dificilmente dorme. Aqui está um estudo mostrando a eficácia do lavanda no nosso organismo. Tem um estudo científico que mostra, então, que o lavanda é tão eficaz quanto um fármaco, né, tarja preta. Ele vai ter a mesma eficácia no organismo. Qual que é a diferença? Você não vai ter o efeito colateral que um tarja preta, né, ele acaba acontecendo ali no nosso organismo, tá bom? Então, existe um estudo científico, depois vocês podem até pesquisar no PubMed. PubMed é o Google acadêmico. Lá tem vários artigos científicos comprovando a eficácia, então, né, dos óleos essenciais. Então, falando dos óleos em si, o que eu utilizo ali nos meus pacientes, né, para que eles consigam ter uma melhora significativa nas dores, enfim, né? Uma pessoa que está com cortisol alto. Lavanda é um excelente exemplo. Ele vai equilibrar a pessoa, vai fazer com que a pessoa relaxe, né? Então, os componentes naturais que tem no lavanda vai fazer com que a pessoa tranquile, relaxe e tenha uma noite de sono reparadora. Esse é o objetivo do lavanda, né? E aqui a gente tem alguns casos. O lavanda, ele não serve apenas para acalmar. Então, a gente vê ali, né? Questão do insônia, pele, enfim, a gente consegue utilizar os óleos essenciais de diversas maneiras, tá certo? Inclusive também ali para baixar a pressão. Mas como o nosso foco aqui é dores, né? Aqui só é alguns relatos das pessoas que utilizaram os óleos essenciais, o lavanda, né? E tiveram ali um resultado. Mas o que o óleo essencial ele vai fazer de lavanda? Ele vai baixar o cortisol para que você realmente descanse e não deixe o organismo, né, nessa oxidação, tá bom? Zengeste, lembra que a gente mostrou o vídeo falando sobre o intestino? Então, para limpar o intestino, não existe algo melhor e mais potente que o Zengeste. Então, ele é excelente para essa questão gastrointestinal. Olha só o relato, né? De pessoas com o intestino preso. Olha só que interessante, né? Ela tomou o óleo essencial, né? Tanto de limão quanto de Zengeste. E olha só que interessante, ela foi ao banheiro, né? Já fazia de 4 a 6 dias que não ia, né? Então, imagina, todas essas fezes no intestino e as toxinas vão indo para a corrente sanguínea. Então, às vezes, a pessoa está com dores e a causa é o intestino, né? Então, ele vai regular todo esse trabalho, por quê? Para que mantenha limpo, né? Ali, o intestino não tenha fezes paradas e a gente consiga tirar, né? Aquela sujeira ali da parede do intestino, que foi aquele do vídeo que a gente viu. Esse óleo essencial a pessoa utilizou junto com aquele que a gente viu, com o Zengeste. Então, o que ele vai fazer? Ele vai deixar nosso organismo alcalino. Então, só para vocês entenderem, né? O que é deixar um organismo alcalino? Quando a gente não tem uma boa alimentação, nosso organismo ele acaba oxidando, certo? O óleo essencial de limão siciliano ele vai melhorar o pH do nosso organismo, vai deixar mais alcalino. Então, ali nós precisamos, né? Quanto mais alcalino, ali 7, 8, né? Melhor. Inclusive a água que nós tomamos. Nós precisamos tomar uma água mais alcalina. E aí vai uma dica para você, tá? Você pode colocar ali 1 grama de bicarbonato de sódio na água, certo? Para 1 litro de água. Então, você vai colocar ali 1 grama. É pouquinho mesmo. Ele é capaz de aumentar o pH da água para 9. Olha só que interessante. Quando a gente toma uma água alcalina, nós vamos conseguir ir eliminando as dores, tá certo? E é algo que a gente consegue fazer em casa, algo simples, né? Água nós precisamos tomar, mas isso vai deixar nosso corpo mais alcalino. O limão siciliano, ele acelera aí esse processo, né? Algo bem interessante também é o balance. Lembra que a gente falou das emoções? Ele vai ajudar
a nós equilibrarmos, né? Ou seja, exatamente isso, balancear nossas emoções. Então, se nossas dores são emocionais, é um excelente ele, né? Para nós utilizarmos. E olha só o teste que foi feito. Olha só que legal. Eu acho muito interessante. Foi tirado o sangue, né? Ali de uma pessoa, o Dr. David Hill. Então, ele foi lá no microscópio, pegou o sangue, né, da pessoa, sem utilizar ali o óleo essencial, né? Nessa primeira imagem, a gente vê, então, as células, elas não conseguem oxigenar. Então, pensa no organismo que não está conseguindo se oxigenar. E ele vai oxidando, né? E essa segunda imagem, o balance, ele foi aplicado na pessoa na sola do pé. E olha só que interessante. Foi segundos, né? Segundos depois, foi retirado o sangue da pessoa e foi feita essa nova análise. Olha só a diferença, né? Então, ali das células. Então, a gente vê até a fluidez, não é verdade? A gente consegue perceber até a fluidez ali no sangue pelo simples fato dela utilizar na sola do pé ali o balance. Então, isso mostra que nós, quando utilizamos os óleos essenciais, nós vamos estar dando esse suporte. Lembra que eu comentei que a alimentação, nós precisamos cuidar, mas precisamos ter um suporte para que nosso organismo ele consiga fazer a limpeza? Então, esses são os suportes que nós conseguimos fornecer, né? E de uma forma natural. Outro que é excelente para as dores é o copaíba. Ele é conhecido pela sua ação anti-inflamatória. Então, dor, toda vez que você lembre disso, sentiu dor, é inflamação. Alimentos inflamatórios, leite e derivados. Eles são inflamatórios para o nosso organismo. Então, se eu estou num quadro, né, numa crise de dores, eu tenho que suspender esses alimentos durante, né, esse período que eu vou estar com dor, e eu tenho que dar um suporte para o organismo. Copaíba é excelente. Por quê? O que ele vai fazer? Ele vai conseguir melhorar ali, né? E tirar a inflamação do nosso organismo. Tem alguns casos aqui, né? Uns relatos que mostram o efeito do copaíba, né? Ali no organismo, tá certo? Mas como o nosso foco é dores, né? Então, o que ele vai fazer no nosso organismo com respeito às dores? Ele vai tirar, né? Vai diminuir o processo inflamatório do nosso organismo, vai diminuir as dores, tá certo? Então, copaíba é excelente. Lembra que a gente falou sobre dores emocionais? Esse óleo essencial, ele trabalha justamente isso. Aquela pessoa que quer levar tudo nas costas, né? Ela sofre sozinho, é fechada, não divide as suas dores com ninguém. Esse óleo essencial é um mix, tá certo? Existem vários ali dentro do frasco. Ele é excelente para trabalhar tanto dores físicas quanto dores emocionais. Tanto é que ele é excelente para fibromialgia. Fibromialgia, ela tem um fundo histórico emocional. Então, toda pessoa que você conhece, ou se você tem, pense sempre no seguinte: qual que foi a gota d'água que aconteceu antes de eu sentir as dores da fibromialgia? Porque teve um período. A fibromialgia, todo mundo que tem, ele consegue reconhecer. A partir daqui, eu piorei nas dores e eu fui diagnosticada com fibromialgia. Aconteceu algo antes, que foi a gota d'água, mas já havia um processo, tá? Esse óleo essencial, ele trabalha a parte emocional. Sem encontrar os outros. Por exemplo, o lavanda, que foi o que nós vimos, ele trabalha na parte emocional para a pessoa conseguir jogar para fora, para ela falar. Então, lembra do sistema límbico? Então, ele entra no sistema límbico, todos esses óleos essenciais, modula o sistema límbico e faz com que a gente tenha esses efeitos, tá certo? Não tem nada milagroso, não é nada de misticismo, tudo isso é ciência. Eu não vou explicar a questão científica, né, o componente que entra no sistema límbico, qual que é, né, da família de qual componente químico, isso eu não vou explicar. Mas tem estudos por detrás, né, e eu falo porque eu estudo, né, eu fui atrás, busquei informações, então existe todo um mecanismo. Eu estou passando para vocês de uma forma reduzida, né, e direta, para que vocês consigam entender qual que é o processo no nosso corpo, tá certo? E aí a gente tem, né, alguns relatos, então fibromialgia, rompimento de ligamento, dores, né, de uma forma ali, em geral, utilizando então, né, ali os óleos
essenciais, tá certo? Então, mostrando que realmente a gente consegue, né, ter um resultado dando esse suporte de uma forma natural para o nosso organismo, tá certo? Esse óleo essencial também é a chave mestra. Se vamos imaginar, eu não quero nenhum outro, eu vou adquirir apenas um. Qual que seria? O olíbano. Por quê? Ele melhora a oxigenação do organismo, ele melhora questões emocionais. Lembra que a gente falou da célula? Ele vai fazer uma limpeza a nível celular, de tão bom que ele é, né? Inclusive, se a gente for ver, o olíbano é um dos presentes que foi dado para Jesus Cristo, quando ele era pequeno, né? Então foram visitar ele e levaram o olíbano. Então é esse óleo essencial. Na época de Jesus Cristo, os reis utilizavam, eles utilizavam mesmo para se banhar, né? Então é bem interessante. E aí a gente vê o relato, né? E aqui um estudo sobre um tumor. O que significa, né? Entrando um pouquinho nessa área do tumor, né? O que é um tumor? A célula que ela não consegue fazer uma limpeza. Então, lembra lá da alimentação que a gente falou? Que a alimentação, às vezes, é como se a gente colocasse um plástico em volta da célula e ela não respira. Aí, o que acontece? A mitocôndria, ela manda um sinal lá para a célula. É uma reação que se chama apoptose. Depois vocês podem até pesquisar. Apoptose. O que é essa reação? Nosso organismo é tão inteligente, foi criado de forma tão maravilhosa, que a célula faz assim. A célula faz xixi e cocô, né? A sujeira lá da célula. E a gente precisa limpar. Quando isso não acontece, essa limpeza não acontece, é mandada uma ordem para a célula. Ocorre a apoptose. O que é a apoptose? Ela explode, ela morre, ela mesmo se autodestrói. Para quê? Porque ela sabe que se ela não se limpar, ela vai dar problema. Um tumor, um câncer ou um problema nesse nível, a célula está com defeito, manda-se a informação para ela ocorrer a apoptose e ela não faz. Ela faz o seguinte, tá com falha na comunicação e ela fala, eu vou viver no meio da sujeira. E aí é onde começa a ocorrer a mutação, onde ocorre tumores, onde ocorre câncer. E aí, se a gente tem uma alimentação que não vai contribuir para o teu organismo, fica difícil o organismo ele trabalhar, né? Então, por isso que é importante mudança de hábitos e o suporte necessário. O olíbano faz essa limpeza e faz essa comunicação da apoptose ela acontecer. Então, a célula ela acaba explodindo, né? E quando já tem um problema assim, o que ela faz? Ela leva oxigênio, limpa e ocorre a diminuição ali, né? Do tumor, do câncer. Outro óleo essencial que é fantástico, melaleuca para as dores, tá certo? Temos um relato aqui, né? Melasma começa no intestino, tá? Então, quando a gente usa topicamente e na ingestão, ele vai fazer uma limpeza, tá bom? Mas a gente consegue perceber aí a diferença. Ó, foi usado copaíba, melaleuca e lavanda, né? Na utilização. Então, olha só que o resultado, né? Que traz. E quando a gente fala de dores, né? É fantástico ele, né? Outro que vai ajudar é o On Guard, tá certo? O On Guard, ele vai aumentar a tua imunidade. Então, olha só. Quando o intestino tá sujo daquele jeito, sabe o que acontece? Os soldadinhos do nosso organismo, ele foca lá no intestino. E aí, às vezes, o que acaba acontecendo? Ou a gente pega outras enfermidades, acaba tendo, né, ali gripe, resfriado, e aí vai, né, uma diversas situações. Então, o que o On Guard vai fazer? Vai elevar a sua imunidade para que os soldadinhos do corpo consigam combater tudo e a gente consiga, o organismo ele consiga focar em outras áreas. Porque se você não der esse suporte, ele vai focar no intestino para que os vermes lá não fiquem muitos, né? Então ele fica tentando combater. Por exemplo, a cândida, né? Que é uma bactéria que pode estar ali no intestino. Ele fica lá contendo para que não seja algo generalizado, tá? Para que a cândida não vá para outros lugares. Então, a imunidade fica lá. Então, quando a gente utiliza, ele melhora, né? A gente vê ali a função dele, né? Antibacteriano, antiviral. Então, realmente, o teste que foi feito, né? Na amostra A foi colocado colônias, né? Ali de bactérias. Na B, né? Na C e na D. E olha só a diferença, né? E ali o que foi utilizado nas amostras B, C e D. Então, a gente consegue ver a diferença, né? Na utilização do On Guard
para os outros, né? Que são químicos, tá certo? E ele serve também para outras situações. E agora nós vamos ver, lembra que eu comentei sobre pessoas que a gente viu alguns relatos? Essas pessoas, eu fiz atendimento delas, né? Fiz um acompanhamento, segui de perto mesmo, né? E olha só que interessante. Esse relato aqui, né? Mostra da irmã, né? Ali de uma idosa, a irmã dela, e que ela fez uma desparasitação. Então, o que que é a desparasitação? É realmente tirar aqueles vermes, né? Que a gente tem. O ideal seria que todo mundo fizesse 2 vezes por ano isso. Só que acontece o seguinte, quando a gente utiliza um químico, qual que é o processo? Ele entra no estômago, o estômago tem que dividir, por assim dizer, né? Ele vai fazer a metabolização, vai absorver aquela medicação e daí vai levar para onde que precisa, tá certo? Quando vai expelir, né? Ali para tentar matar a questão dos parasitas, né? Dos vermes. Só que acontece o seguinte, um verme, ele é inteligente. Olha só, ele fica como se fosse em volta de uma cápsula. Tem uma membrana, né? Ele fica numa membrana e os medicamentos, fármacos, o organismo não consegue processar tão pequeno que que atravessa essa membrana. Então ele fica ali como se fosse encapsulado, tá certo? Então a gente não consegue atingir todos ali os vermes, né? É quando a gente toma um remédio químico, né? Um fármaco. E olha só que interessante. O óleo essencial, quando ele cai no organismo, ele tem o mesmo efeito das medicações queladas. O que que isso significa? Caiu no organismo, ele automaticamente já é absorvido, não precisa processar. E a molécula do óleo essencial é tão pequeno que atravessa essa membrana. Essa membrana é como se fosse uma redinha. Então, ele é capaz de atravessar essa redinha e aí mata, né, ali o verme ele explode mesmo, né? Por explosão ali, né? Ele acaba implodindo, né? O verme. Então, acaba que você nem vê saindo nas fezes. No caso dessa senhora, ela viu porque tinha muito. Tinha tanto que fazia anos que ela estava sendo tratada como fibromialgia. E olha só que interessante, ela cuidou da alimentação, utilizou, né, deu esse suporte com os óleos essenciais da doTERRA, perdeu ali vários vermes nas fezes, porque tinha realmente bastante, né? E olha só o resultado. Ela não sente mais aquelas dores. Então isso é fantástico. Às vezes a gente está utilizando algo para as dores e nem imagina que o resultado é algo muito simples. Fazer uma limpeza, cuidar da alimentação e dar esse suporte, né? Fazendo a limpeza ali com os óleos essenciais. Olha só outro caso. Olha só que interessante, né? Se sentia bastante cansado, então aquela fadiga, né? E, inclusive, tinha bastante dores pelo corpo. Dormia, mas acordava, parecia que tinha passado um trator ali, né? Pelo corpo. Só que olha só que interessante. Após iniciar o tratamento e utilizar os óleos essenciais, né? Ele sentiu uma enorme diferença. Ó, mudou muito. E, inclusive, falou que pretende seguir, né? Que até a azia que tinha ali tinha melhorado. Então, olha só a situação. Então, a gente consegue ter um resultado ali bem interessante, né? E aí, mais um caso falando sobre as pernas, né? Dessa pessoa se sentia bastante inchada, doía, tinha fraqueza, não conseguia ficar em pé, a coluna doía, tinha dor de cabeça. Olha só o quadro que estava, né? Depois do tratamento, estava bem disposta e conseguia até fazer o serviço de casa. Então, pensa, uma pessoa que estava num caso mesmo que estava crônico, né? Conseguir esses resultados é algo fantástico, né? Então, aqui é um pouquinho dos relatos que a gente consegue ter na utilização certa dos óleos essenciais para dar esse suporte e na mudança alimentar. Tá ok, pessoal? Deixa eu olhar aqui no chat, tem algumas perguntas. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, né, pode mandar aqui no chat, que aí eu vou respondendo, né, na medida que vocês forem mandando aqui, tá? Olha só que interessante. A Anne Mary, né, ou Ana Maria, resolveu uma constipação de mais de 50 anos com o limão e o Zengeste. Olha só o relato, né? Então, alguém que está aqui na sala mostrando o resultado, né, que teve na utilização
ali dos óleos essenciais. Imagina, 50 anos vivendo assim. Então, pensa, né? Como que estava ali o intestino. Então, realmente, continua na utilização aí, que a limpeza, né? Vai continuar sendo feita e perfeito, show de bola, hein? O Natan perguntou, né? Os óleos são tomados, inalados ou passados? Dessas três formas, tá? Ou a gente passa, ou a gente inala, ou a gente toma. Então, a gente utiliza dessas três maneiras. Logicamente que tem óleos essenciais que a gente só vai utilizar na inalação e topicamente, que é passando, né? Tem outros que a gente vai utilizar, além dessas duas formas, também em ingestão. Então, é simples, né? Ou você passa, ou você bebe, ou você cheira. É simples assim, para ter esses resultados que a gente viu, né? A Ana Carolina perguntou quais são os 3 motivos para dores na lombar. Perfeito. Então, só recapitulando, Ana. Na lombar, é insatisfação. Ou insatisfação com o trabalho, tá certo? Às vezes a gente não está se identificando no trabalho, está ali fazendo aquilo, mas às vezes é para agradar alguém, né? Às vezes alguém falou lá atrás para nós seguir uma determinada carreira e a gente se vê fazendo outra coisa. Então, esse é um dos motivos. Às vezes o caminho, as decisões que a gente está tomando, não é tanto, às vezes, o caminho que a gente gostaria de seguir. Então, isso causa uma insatisfação pessoal, tá certo? E a terceira é a questão sexual. Então, dessas 3 áreas, se há uma insatisfação, a gente tem dores na lombar, tá? Quando eu comento isso, toda dor na lombar vai ser uma dessas 3 fatores? Não, tá? A gente tem que analisar. Por exemplo, tem fatores físicos. Ah, eu fui lá, foquei no físico, né? Fiz tudo que tinha para o físico, mas não melhorei. Opa, então um sinal de alerta. A gente vai olhar para os fatores emocionais, tá bom? Ali a Larissa tinha respondido também, né? Tinha mandado. A Maria José falou, o OnGuard pode ser ingerido? Pode sim, tá certo? O que acontece se tomar um óleo que só pode para inalar, certo? Então, vamos por partes. O OnGuard pode usar na ingestão, tá bom? Pode usar tanto na ingestão quanto aromaticamente. Por exemplo, eu tenho aqui um difusor, olha. Eu deixo aqui, não sei se vai dar para ver a fumacinha saindo, né? Mas eu sempre deixo ele próximo a mim, tá? Você pode colocar um OnGuard num difusor. Então, ele vai matar as bactérias do ambiente, tá bom? Na ingestão, né? Também pode utilizar a ingestão. Tem algumas pessoas que acham que eles são muito forte, o gosto, né? Muito forte. Pode ser colocado numa cápsula, pingar no mel, né? Ou um óleo de coco, um óleo carreador e fazer a ingestão, tá bom? Com respeito ao óleo, é para inalar, ou topicamente a gente esqueceu lá e utilizou na ingestão, né? Não vai acontecer algo nada sério, tá? Eu já fiz isso. Óleos essenciais que eram para ingestão, era para inalação, né? Topicamente também, né? Para passar, eu tomei. Tô vivo, né? Não aconteceu nada. Mas, logicamente, se é para ingestão, né? Você não vai ficar fazendo isso de uma forma regular. E tem alguns que a gente utiliza na ingestão para ter um resultado específico. Então, por isso que é interessante seguir a orientação ali, né? Às vezes, de um profissional, alguém que te oriente, né? Mas, no mais, se eu sei que é para ingestão, né? Ingestão, pode utilizar sem problema algum. É tópico aromaticamente. Utiliza dessa maneira, né? Que não vai ter algum problema, né? Aí o Natan perguntou se colocar algum naqueles inalador, né? Só tem que tomar muito cuidado, porque o óleo essencial, em contato com o plástico, ele dissolve o plástico. Por quê? No plástico contém gorduras de moléculas de gordura. O que o óleo essencial faz com a gordura? Ele quebra a molécula de gordura. Então, pode ser, tá? Que ali, às vezes, derreta um pouco, né? O inalador. Então, geralmente, o que a gente faz? Ou a gente usa os que são para inalação topicamente mesmo, passa, né? Ou pinga na mão. Não tem um difusor. Pinga na mão, né? Esfrega, faz uma conchinha e inala. Também serve. Ou coloca, às vezes, num difusor pessoal. Por exemplo, tem pessoas que têm um colarzinho, coloca umas gotinhas no algodão, deixa próximo, né? Porque você vai estar inalando e tendo o mesmo benefício, tá? Ó, Maria José
Uma excelente pergunta. Como sei como usar topicamente, inalar ou ingerir? Como que eu vou saber, né? Ali para que utilizar? Toda pessoa que ela vai fornecer para você os óleos essenciais, ela já vai te dar essa orientação, tá certo? Mas vamos imaginar, eu tenho os óleos aqui e não tem para quem eu perguntar. No site da doTERRA ou inclusive na internet, você sempre vai ver algumas siglas. Então, A, T, né, ou I. Aromático, tópico e ingestão. Então, essas siglas, né? Você vai ver A, T ou I. Então, se tem, né, as três, pode usar das três formas. Ah, só tem o A e o T. Então, é aromático, né? E topicamente. Passar, tá certo? Então, você pode se guiar dessa maneira. Tá ok? Mais alguma pergunta? Se tiver, pode enviar. Pode ficar à vontade. Enquanto isso, eu vou mostrar aqui para vocês, está tendo, né? Se tiver mais alguma pergunta, pode mandar, que eu explico para vocês aqui e aí dou a resposta, tá certo? Olha só que interessante. Eu gostaria de mostrar para vocês uma promoção que está tendo. Lembra que a gente viu, né? Todos os óleos essenciais que a gente comentou um pouquinho, eles estão aqui, né? Que a gente falou essa noite. E olha só que interessante. A doTERRA está com uma promoção sensacional. Se você conhece ou sofre com dores, esses daqui são os que nós falamos. E olha só que interessante, em 6 vezes de R$ 247,66. Então, esses óleos essenciais, cada frasco dele tem 300 gotas. Você vai utilizar ali 3, 4, 5, 6 gotas por dia no máximo. Então, a durabilidade deles, né, é algo interessante. E olha só, além disso, tem também um desconto. Então, além de dividir em 6 vezes, está tendo R$ 575 de desconto. Mas é apenas para quem adquirir essa semana, tá certo? Então, essa promoção é por tempo válido, né? Tem um tempo determinado aí. Então, a pessoa que te chamou para essa apresentação, se você achou interessante, né? A questão dos óleos essenciais, que é um acompanhamento, inclusive comigo, né? Ou com a nossa equipe, e a pessoa que te chamou para essa apresentação, ele tem todo o conhecimento e está totalmente possível para te dar o respaldo. Então, a gente vai acompanhar, então, as pessoas, né, que adquirirem esse combo para dores, a gente vai fazer acompanhamento, vai dar dicas, inclusive, de alimentação, né, e vai fazer um acompanhamento de perto, assim como eu fiz com aqueles que a gente viu, né, os relatos, tá certo? Mas aproveite, né, por tempo limitado. Só que não para por aí. Olha só que interessante. Quem adquirir, então, esse kit vai ganhar. É brinde, tá? É presente. Quem não gosta de receber presente, né? Além de ganhar, então, nosso acompanhamento, nossas sugestões, nossas orientações, né? Com respeito à alimentação, né? Dando todas essas dicas e acompanhando você aí de perto, vai ganhar de brinde R$ 739 em produtos. Essa pomada é excelente para dor. Lembra que eu falei do Copaíba? Que ele é anti-inflamatório, né? Então, ele auxilia de diversas maneiras, vai ganhar de brinde. Então, esses produtos, a gente vai conseguir, né, para as pessoas que adquirirem, além do desconto, nosso acompanhamento e também esses brindes, né, aqui, para conseguir melhorar, dar todo esse suporte, né, que a gente falou aí durante essa noite. E durante essa semana que passou, minha família, minha esposa e eu acabamos pegando o dengue. E aí eu sei que dengue é terrível, a gente passou por isso e dores é algo assim que, pelo amor de Deus, né? Olha só que interessante. Aqui tem uma outra opção, tá certo? Esses brindes é enquanto durarem os estoques, tá bom? Enquanto durarem os estoques, a gente consegue esses brindes para você hoje, né, que está assistindo aqui essa apresentação. E também o desconto nesses produtos. Então, por exemplo, se você conhece alguém, né? Ah, teve dengue, tá com dengue, né? Esse daqui seria essencial, tá certo? Para a questão das dores, para realmente a gente conseguir melhorar ali o organismo, para sair, né, desse quadro que é horrível. Só para vocês terem uma ideia, tá? Minha esposa e eu, nós estávamos, né, com dengue. No domingo à noite começou os sintomas. Então, teve segunda, terça, quarta-feira à noite a gente já estava sem sintoma. Na quinta, eu já estava trabalhando. Então, ó, foi só 3 dias de sintomas, né? Logicamente, a dengue é muito forte, né? Aí, de vez em quando, vinha um mal-estar,
mas eu utilizava os óleos essenciais, tanto eu quanto ela, nós utilizamos, né? E tudo de uma forma natural, tá certo? Só para vocês terem uma ideia, tudo que eu falo para vocês, eu testo em mim, tá? Eu não usei nenhum antitérmico, tá? Minha esposa, inclusive, minha esposa também tá na sala, né, para comprovar. Eu não utilizei antitérmico, não utilizei remédio para febre. Eu consegui controlar a febre, tudo de uma forma natural, tá? Então, tudo que eu tô passando para vocês aqui essa noite, todas essas informações, eu testei em mim antes de passar para vocês, ou para qualquer paciente meu, tá? Eu testo antes de mim para saber qual que é a reação e depois passar para vocês. Então, é uma excelente dica, tá? Então, se você conhece alguém, tá aí uma excelente dica para a questão de dengue. Então, aí fica esse plus aí, né? Essa dica a mais. Se, não tenho, né? Ali os óleos essenciais em casa, enfim, pode fazer o chá, tá? Faz o chá dessa, principalmente erva baleeira. É excelente, tá bom? Fica uma dica aí, uma sugestão, né? E aí o que a gente já sabe, bastante ingestão de líquidos, né? Enfim, tá certo? Deixa eu olhar aqui nos comentários, né? O Vinícius perguntou, há diferença na eficácia do óleo essencial dependendo da forma como usa? Tópico, inalação e ingestão? Não, Vinícius. Porque quando você utiliza topicamente um óleo essencial, né? Você vai passar na sola do pé, na mão, no peito, na cabeça, na nuca, né? Você vai utilizar topicamente. Ele, em questões de 2 minutos, ele já está na tua corrente sanguínea e já está alcançando praticamente quase todas as tuas células. 20 minutos você já está sentindo o efeito do óleo essencial no teu organismo, quando você usa topicamente ou ingestão. Então, indiferente, tá certo? Podemos ter o mesmo efeito utilizando topicamente apenas? Pode, sem problema. A diferença é na inalação. Quando a gente inala um óleo essencial, lembra do sistema límbico que a gente comentou? Então, a gente vai conseguir focar mais no emocional e trabalhar junto com o físico, tá certo? Porque você vai passar na mão, né? Então, logicamente, que vai absorver. Mas inalando, automaticamente você vai estar trabalhando as emoções junto com o físico, tá bom? O Márcio comentou, né? Qual óleo devo usar para irritabilidade na garganta? Excelente pergunta, Márcio. Garganta, On Guard é excelente. Então, só voltando aqui para a gente ver, só para mostrar para vocês, né? Qual que seria? Aqui, ó. Então, esse daqui, né? On Guard, excelente. O que que eu particularmente faço? Eu pego On Guard, melaleuca, olíbano, eu coloco tudo numa colher, coloco copaíba também, tá? Coloco numa colher e despejo direto na garganta. O que que isso faz? Ele mata realmente as bactérias, né? Quando eu começa já a arranhar a garganta, eu utilizo isso, né? Em um dia, utilizo ali 2, 3 vezes ao dia. No outro dia, a garganta já tá boa, né? Já tá sem aquela irritabilidade, né? Já tá bem melhor, tá certo? A dengue tá vindo com sintomas gripais, dor de garganta, coriza. Vocês podem ver que até eu tô um pouco ainda fanho, né? Estamos utilizando ainda os óleos essenciais, mas ele está vindo com sintomas gripais. Dor de garganta, dengue está tendo bastante. Eu utilizei. Tanto é que a dor de garganta veio só no domingo, à tarde, depois do almoço eu utilizei de tarde, utilizei à noite, na segunda já não tinha mais dor de garganta nos sintomas que eu tive, né? Tá certo? Mais alguma pergunta, pessoal? Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento para eu conseguir ver o rostinho, né, de cada um dos que estão com a câmera aberta. Foi muito bom estar essa noite com vocês. Eu gostaria de agradecer imensamente, né? Vocês tiraram um tempinho da noite de vocês para a gente estar aqui presente, conversar um pouco sobre saúde. E eu tentei passar de uma forma mais resumida, de uma forma mais direta e simples, para que a gente consiga entender todo o mecanismo, né, do nosso organismo e dar essas excelentes dicas, né, para vocês, tá certo? Então, chama, né, a pessoa que convidou você para essa apresentação. Então, você pode falar com ela, vai ficar gravado depois, eu vou subir pro meu canal, né, no YouTube. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a pessoa que chamou, né, para você para essa apresentação, enviou para você o link, ou também me chamar, né, que eu também estou à total disposição para ajudar vocês, tá certo?
E vai uma dica plus, tá? Aqui uma dica. Nós falamos sobre saúde hoje, mas eu gostaria de falar agora um pouquinho sobre saúde financeira. Sabia que com a Doterra é possível você ter uma rentabilidade aí de 2 a 3 mil reais? Ajudaria você de 2 a 3 mil reais? Por exemplo, daqui 2, 3 meses, a gente conseguir um retorno financeiro para você de 2 a 3 mil? Ajuda? Se ajuda, fala com a pessoa que te chamou para essa apresentação ou fala comigo, que a gente vai explicar para você de uma forma bem simples, bem detalhada, como é possível você ter essa renda extra ou um complemento aí na renda familiar, tá certo? Além de cuidar da sua saúde, da saúde das pessoas que você ama, você pode estar colocando dinheiro aí no seu bolso. Tá bom, pessoal? Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Tudo de bom, hein? E até a próxima. Nós vamos ter outras apresentações e aí a gente vai informando vocês. Tá bom? Até mais!